A nossa tarefa hoje se refere ao capítulo 20 de O Evangelho, os trabalhadores da última hora. Capítulo que traz no seu item 4 a missão dos espíritas. Algumas atitudes, meus irmãos, que necessitamos obter a partir de um comportamento muito mais saudável, que nos leve a descobrir os legítimos objetivos da nossa jornada terrena. Porque a vivência desses objetivos nos abastecerá de energias protetoras que nos induzirão à busca da tão desejada maturidade espiritual. Condição esta fundamental para que se abram à nossa frente todos aqueles caminhos sublimes que nos conduzirão um dia à conquista da perfeição relativa. Caminhar de acordo com as leis de justiça e fraternidade. Viver os ideais de grandeza moral, tendo em vista a transformação da sociedade para melhor, iniciando aqui, no íntimo de cada um de nós, é sem dúvida alguma colocar os interesses da causa, que são os mesmos do Cristo e da humanidade, acima de quaisquer interesses pessoais e de um amor próprio. É o que, por exemplo, meus irmãos, fez o nobre amigo Francisco de Assis. Quando lá naquela igrejinha de São Damião, próxima ao centro histórico da cidade de Assis, na Itália, mesmo sem ter noção do que enfrentaria, de pronto atendeu o convite de Jesus. E após compreender o que o mestre desejava e o real significado da sua sublime mensagem, fatos grandiosos resultaram da sua transformação luminosa. Pois desnudando-se em praça pública, renunciando a todos os bens do mundo material, até mesmo dos vínculos com a família biológica, ele cantou os dons da pobreza e a fortuna da humildade, abraçando assim a humanidade inteira como sua irmã. Por isso, buscando estimular em nós o propósito de assumir a nossa missão, aceitando definitivamente o convite do Divino Amigo, é que o irmão Erasto, aqui nesse item 4 do Evangelho, ousa dizer: ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar, em favor da sua divulgação, hábitos, trabalhos e ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Isto significa, meus irmãos, pregar a palavra divina como um autêntico representante da verdade, abdicando assim daquelas velhas manias, daqueles velhos costumes, daquelas tarefas sem objetivos humanitários, abdicando também daqueles comportamentos ilusórios, que grande parte das vezes nos fazem trilhar por caminhos completamente obscuros. Buscando assim preservar a lucidez na forma de pensar e na forma de decidir. Porque, como diz Erasto, os espíritos elevados estão conosco, propensos a nos auxiliar. Com estas palavras, o irmão Erasto nos convoca a assumirmos aquela condição
de trabalhadores da última hora. E como apóstolos novos do Consolador prometido, perdermos, enfim, o medo de bendizer o Senhor, demonstrando, através das nossas boas ações, que o Espírito de Deus nos conduz, nos permitindo sermos inspirados por este sentimento de amor e de caridade, proporcionando alívio a todos aqueles com quem tivermos o privilégio de conviver. Por já termos alguma noção de que os aspectos morais e éticos do Espiritismo não são simples teoria, meus irmãos, é que nós devemos procurar a todo momento, a todo instante, empregar os nossos esforços e propagar esses ensinos através do nosso exemplo, compartilhando o princípio da reencarnação, o princípio da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido a sua jornada terrena, cumprido as suas missões, realizado da melhor forma possível as suas provas. O conhecimento da reencarnação é essencial para a própria compreensão de uma conduta pautada nos princípios do Evangelho de Jesus. Sendo assim, o aperfeiçoamento moral, a meta primeira, a meta principal do nosso processo evolutivo. Mas como saber o que realmente representa a reencarnação? As obras básicas, especialmente o Evangelho, nos pede para que a gente reflita, analise, observe, leia e busque lá fora, no nosso cotidiano, realmente analisar o que faz esta oportunidade reencarnatória para cada um de nós. Qual o verdadeiro objetivo dessa caminhada? Qual a nossa missão? Por que estamos passando por esta ou aquela dificuldade? Nascemos simples e ignorantes, mas nesta condição não nos encontramos mais. Já sabemos perfeitamente como trilhar este caminho, através das diversas reencarnações. Agora, é necessário sentarmos e realmente analisar, refletir, entrar em sintonia com o Pai Maior, como pediu o nosso irmão agora aqui na abertura do trabalho. Quantas das vezes a gente faz isso? Quantas das vezes a gente realmente senta sereno, tranquilo e busca perceber qual a nossa trajetória, qual o objetivo da nossa caminhada na Terra? A conduta correta, meus irmãos, não é uma virtude, mas é um dever que se faz necessário exercer conscientemente e sem possibilidades de abandono, como afirma o nobre espírito Joana de Ângeles, quando diz o seguinte: quando as saudáveis lições do Evangelho de Jesus se tornarem diretrizes de segurança e as revelações espíritas forem absorvidas, entenderemos com mais facilidade que não existem dois mundos, como habitualmente se crê: o espiritual e o material, mas apenas o mundo em variados graus de manifestação. E a partir do entendimento que a jornada espiritual é uma continuação da jornada física, poderemos desde já trabalhar o melhor possível na construção do nosso futuro imortal.
É o que diz Joana de Ângeles. Que a gente busque colocar as lições do Evangelho de Jesus em prática no nosso dia a dia. Sem aquela condição, meus irmãos, daquela criatura extremamente fanatizada. Não, mas daquela condição que a doutrina espírita nos propicia, de utilizar a lógica e a razão. E aí sim podermos efetivamente perceber como estamos caminhando, como estamos nos utilizando destes ensinamentos do Divino Mestre. No nosso cotidiano, nas nossas relações diárias, dentro do lar, na casa espírita, no local de trabalho, na sociedade, enfim, onde quer que estejamos, sendo esta criatura serena, tranquila, verdadeiramente capacitada a colocar em prática estes ensinamentos. Mas o que fazer? Como agir? Nos dispondo a amar incondicionalmente. E a exemplo de Jesus, ao invés de apenas apontarmos o dedo, estendermos as nossas mãos em auxílio a todas aquelas criaturas com quem a gente tiver o privilégio de conviver. Todos que aqui nos encontramos, em algum momento recorremos ao auxílio da Boa Nova, a fim de entender, de suportar, de superar as aflições sofridas. Mas e agora? Será que já nos permitimos viver estes ensinamentos trazidos a Kardec pelos trabalhadores do Espírito da Verdade? A vivência diária destes ensinamentos irá pouco a pouco promover o nosso avanço espiritual, nos permitindo também sermos um exemplo a todos aqueles que nos cercam, a todos aqueles com quem convivemos. Mas para que isso aconteça, será necessário e fundamental deixarmos de ser aquele espírita simplesmente de nome, de rótulo, e nos aplicarmos a libertar a consciência no que se refere às paixões que desvirtuam, regulando também aquele abuso de vontade que, via de regra, nos faz agir constantemente sem controle. E aí a gente diz, não tenho condições, não consigo, não sei, não posso. Só não podemos, só não sabemos se efetivamente não estivermos dispostos a colocar em prática. Estando um pouco mais esclarecidos, já podemos sim superar a vaidade, o orgulho, o egoísmo e todas as demais sombras emocionais que há muito tempo nos impedem de ver a luz, mesmo estando assim, no seu meio. Fomos chamados a auxiliar na instalação da era nova, que já se iniciou. E passa pela nossa transformação moral, a construção de um amanhã pleno de luz. Essa transformação é que nos fará ir adiante, confiante de que temos sim condições de não apenas neste ambiente, mas também lá fora, longe das paredes da casa espírita, divulgar as palavras consoladoras a todos, indistintamente. Por certo, como afirma Erasto ainda nesta linda mensagem, falaremos aquelas criaturas simples que de pronto aceitarão a nossa mensagem. Mas também falaremos aqueles que se dizem sábios e que de nós exigirão alguma prova. E aqueles outros
que se julgam extremamente grandiosos, que desvalorizarão a nossa palavra. Nós não precisamos entrar em debate, em combate com ninguém. O que podemos é não desistir, é perseverar. Porque se realmente nos julgamos seguidores do divino amigo Jesus, nós podemos sim exemplificar a tolerância, a compreensão, a fraternidade, a caridade, o amor, assumindo aquela atitude de verdadeiro espírita cristão. Aquela criatura cujo modo de ação o irmão Francisco de Assis descreve com maestria na sua maravilhosa oração, quando lhe diz assim: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. E por aí ele segue nesse caminho, demonstrando os passos dados pelo divino amigo Jesus, que foi bem claro quando disse: olha, tudo o que eu fiz vós podereis fazer, e um pouco mais, se acreditar que tem condições, que podem. Acreditamos, meus irmãos, que temos condições de onde houver ódio, nós transmitirmos o amor, de transmitirmos a paciência, o perdão, a boa vontade. Seguidores de Jesus. Mãos à obra, meus irmãos. Nunca houve tanta necessidade de amor e de compaixão na terra como nesses dias. Atualmente, como no passado, há muito tumulto, há muita correria pelo mundo afora. Muitas distrações como fuga da realidade, desviando as criaturas do foco da evolução e do pensamento nobre, para a vivência de futilidades e da insensatez dos seus objetivos. O nosso desafio é perseverar. E como bem frisou o Divino Mestre Jesus, desenvolvermos a fé. Aquela virtude capaz de erguer as montanhas de impurezas e de vícios que ainda permanecem em grande número nos nossos corações. Estamos colocados, pelas leis sábias da reencarnação, no lugar certo, para, como diz o espírito Erasto, regar, se preciso for, com os nossos suores, o terreno do aprendizado divino. Porque esse terreno, não será produtivo sem os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ah, mas é difícil, é complicado, com certeza. Mas o cristão sem dificuldade, o cristão sem sofrimento, é apenas candidato a cristão, salienta Joana de Ângeles. Jesus afirmou ser a luz do mundo, demonstrando assim que a treva da ignorância, geradora dos males que dominam a sociedade, cederá lugar ao discernimento harmonioso que impulsiona a todos naquele avanço nobre pela estrada infinita do progresso, da evolução. Portanto, seguindo o Mestre com a luz da razão que a doutrina espírita nos proporciona, iremos pouco a pouco alterar os conteúdos existenciais. E o idealismo do amor, nos vitalizando o ser, ajudará
a nos entregarmos confiantes ao chamado do Divino Mestre. Não por acaso, Jesus afirmou: vinde comigo, e eu vos farei pescadores de homens e mulheres. Isto significa dizer que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas por acaso, se viesse alguém agora e nos perguntasse, meus irmãos, estamos nos preparando para que o mestre efetivamente apareça em nossas vidas? Quantos livros edificantes nós lemos neste último mês? Quantas conversas construtivas nós tivemos com aqueles irmãos problema que necessitavam do nosso auxílio? A quantos irmãos também nós compartilhamos as bênçãos aqui mesmo recebidas? Não podemos esquecer que quem muito quer sem nada doar, trava o seu próprio caminho. Portanto, amar é o melhor caminho. O caminho mais certeiro, porque nos ajuda a sair daquela condição de eternos pedintes e nos colocarmos na condição de colaboradores, de auxiliares do Divino Mestre, desse Pai misericordioso e justo, com todos aqueles com quem nós temos a oportunidade de estar ao longo dos nossos dias. Olhemos a rota. Sigamos o caminho da verdade, em sintonia com o Pai Maior, vigiando e orando, como ensinou Jesus, para não corrermos mais o risco de voltar a nos extraviarmos ao longo dessa trajetória. Jesus segue conosco e jamais nos deixará a sós. Mas é fundamental estarmos dispostos a seguir ao seu lado. Porque o Mestre é o mesmo de ontem, de hoje e será também amanhã. Diferentemente de nós que estamos a todo momento analisando, refletindo, buscando saber se esse é o verdadeiro caminho. Ele é o modelo e guia. Então nós temos, por direito, que seguir os seus passos. Fitar o futuro, sem preocupações de culpas ou arrependimentos tardios. Sejam as nossas manifestações do bem e da paz, onde estivermos, aquela condição de transmitir um coração pleno de harmonia, de esperança e de verdade. Porque encontramos Jesus. Estando a serviço do seu amor. Vão se amontoar, meus irmãos, ao longo do nosso caminho, inúmeros desafios, obstáculos, perseguições, extremamente gratuitas. Como afirmam os benfeitores, os bons fazem muito mal aos maus, porque demonstram pelos atos que é possível bem viver-se, ao invés daquela simples preocupação de somente viver bem, acumulando coisa nenhuma, ampliando vícios e paixões pervertidas. Abraçamos um ideal sublime, como o comportamento espírita. Porque chegou o nosso momento de comprovar a qualidade daqueles sentimentos que devemos ter. E a nossa profunda afeição por esse ideal nos fará ter a certeza de que o Senhor da vinha se encontra logo ali, de braços abertos, aguardando por cada um de nós. Como trabalhadores da última hora, a exemplo de Francisco de Assis, ouvimos o chamado do Divino Mestre e dissemos estar preparados. Agora, presente nos campos de ação, não devemos mais temer. É hora de assumirmos a missão, seguindo, nos doando e tendo a alegria de viver. Porque ser espírita é ser clemente, é ter a alma de crente,
sempre voltada para o bem. É ensinar ao que erra, e entre os atrasos da terra, não fazer mal a ninguém. É sempre ter por divisa tudo que é nobre e suaviza o pranto, a dor e a aflição. E tratando a caridade. Evitar a orfandade, que é o abismo da perdição. Em Deus é ter sempre crença, profunda, sincera, imensa, apoiada na fé. É trazer sempre na memória os bons conselhos e a glória do Mestre de Nazaré. É perdoar a injúria, é suavizar a penúria de quem já não tem um pão. É se tornar complacente e ao inimigo insolente ter sempre por lema o perdão. Ser espírita é ser clemente, é ter a alma de crente sempre voltada para o bem. É ensinar ao que erra e entre os atrasos da terra, não falar mal de ninguém. Pensemos nisso e que o Pai nos abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção.